Ok, vamos lá então. Hoje a gente vai dar sequência, né, um resumo da trajetória da Igreja de Cristo. Então, só para lembrar algumas coisas que a gente já viu, nós começamos o resumo lá nas páginas brancas da Bíblia, que é o período intertestamentário, né, que é aquele período de 400 anos de silêncio, onde não houve profeta inspirado por Deus para as Escrituras. E aí, lá no século IV, a gente viu que Alexandre o Grande conquista a Palestina e introduz o helenismo, que é aquele, né, resumindo, é aquela mistura de doutrinas de diversas civilizações, inclusive, principalmente a grega, né? Ele introduz na Palestina. E aí o grego, que é a língua deles, se torna a principal língua do mundo, e eles traduzem nesse período também para o Antigo Testamento para o grego, que é chamado de Septuaginta. Depois o Império Romano ele conquista aquela região, Herodes, né, Herodes I, no caso, ou Herodes o Grande, ele é nomeado rei da Judéia, 40 anos antes de Cristo. Esse não é aquele Herodes que está lá nos evangelhos, aquele é o filho dele. E aí Jesus veio ao mundo e nasce a igreja. A igreja, ela nesse tempo, ela é formada no início pelas 3 classes de judeus, que são os hebreus, que são aqueles que nascem na Palestina, que têm a descendência pura, né, de judeu. Tem os judeus gregos ou helenistas, que são os judeus que já nascem da descendência dos judeus da dispersão, que eram judeus já que vêm já com uma misturadinha do helenismo, e tem os prosélitos, que são as pessoas que não são de descendência judia, porém se convertem ao judaísmo. Essa era a formação da igreja nesse tempo. Aí Nero se torna imperador de Roma, tem aquele incêndio em Roma, né? Nero coloca a culpa nos cristãos, e acontece a primeira perseguição cristã oficial pelo Império Romano, né? Nero emitiu um decreto de que os cristãos deveriam ser perseguidos e executados. Lá em 66, o Partido dos Zelotes, que era um grupo de judeu, né? Que era um pouco mais rebeldinho, ele inicia uma grande rebelião do povo contra o Império Romano, e aí, em consequência disso, acontece a destruição de Jerusalém, inclusive do templo, né? Lá em 70. Então, nós vimos também 2 acontecimentos importantes marcados ali na Bíblia, para que os discípulos eles entendam que a mensagem de Jesus não era apenas para judeus, mas principalmente para todos os povos do mundo. Primeiro é a visão de Pedro, que é aquele lençol com os alimentos impuros, e segundo, a conversão de Paulo. Ali começa a espalhar e a ser evangelizado a todos os povos, né? Então, daí vem o ano de 69, que o imperador Vespasiano assume, e depois o filho dele, o Tito, que é o mesmo que destrói Jerusalém. Em 81, assume Domiciano, que sucede Tito, ele assume Roma, e aí ele começa a restaurar as tradições romanas com muita força, que por conta do helenismo, né, toda aquela mistura, estava tudo muito misturado ali, então ele começa a fortalecer a tradição romana. E aí ele exige que todos cumprissem e respeitassem as tradições. É claro que ao se negarem, os cristãos eles vivem outro tempo difícil, né? Então essa foi a segunda perseguição imperial aos cristãos. E foi nesse período que o apóstolo João foi preso e exilado lá na ilha de Patmos. A gente sabe que ele fala em Apocalipse, né? No ano 98, Trajano assume o império, e aí Trajano decide que é desnecessário usar o dinheiro e todo o esforço do Estado para perseguir os cristãos. Então, até consta que Plínio, que era um dos governadores dele, né, envia cartas e questiona como proceder, porque ele não sabe como proceder com os cristãos. O cristianismo ele continuava sendo proibido, mas aí agora ele é perseguido apenas a partir de denúncias, e o cristianismo não era mais um alvo direto do império, né? Enquanto isso, nas igrejas, os ensinos dos apóstolos, né, de Paulo aos Romanos, os ensinos de Pedro, os ensinos de João eram aceitos por todas as igrejas como regra de fé. Então, o batismo era o rito de iniciação da igreja, o dia do Senhor era observado agora no domingo, e a ceia do Senhor era realizada em todos os grupos, em todas as igrejas. Durante todo o século II e boa parte do III, não houve perseguição sistemática, essa perseguição que é organizada pelo Império, né? A igreja ela continuava crescendo, prosperando e se tornando muito numerosa. Porém, ali começa a surgir outros problemas. Um dos problemas que surge
é sobre o que os pagãos começam a pensar e falar sobre o cristianismo. Então, começa a surgir vários mitos, várias lendas a respeito dos seguidores de Jesus. Entre elas, aquela que eles colocavam uma criança dentro do pão, né, que a gente viu. Outro problema foram as heresias que começaram a surgir, e aí isso foi muito terrível, porque as heresias elas surgem de dentro da própria igreja, né? Então, uma das heresias foi, por exemplo, o gnosticismo e o marcionismo, que a gente viu, mas tem muitas outras, né? Diante de tudo que estava acontecendo, a igreja ela entendeu a importância de começar a se posicionar, se organizar. Então, ela começa a se organizar e ela tem três principais respostas sobre todo esse ataque, né, dos hereges. Ela tem o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja, que é o que a gente vai começar a ver hoje. O cânon, para a gente entender, o cânon do Novo Testamento, ele é o conjunto de livros que os cristãos consideram como inspirados por Deus e que hoje fazem parte do Novo Testamento, né? A Bíblia, ela não existia ainda um Novo Testamento, né? Como a gente tem agora. A Bíblia, ela era formada pelo Antigo Testamento ainda. E aí, por causa das heresias, que diziam que só alguns livros eram aceitos, entre outras questões também, né? Mas eles diziam que não deveria ter no Antigo Testamento, que um livro era falso, que outro era falso, que não era inspirado por Deus, começou todo aquele ataque. Então, houve a necessidade de organizar um Novo Testamento, fazer uma lista de livros, né? Para a igreja primitiva era só o Antigo Testamento. Os apóstolos, eles nunca escreveram pensando em criar um Novo Testamento. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Claro que já havia uma providência divina, né, sobre tudo isso. As igrejas, elas iam recebendo os escritos e validando esses escritos. Isso começou lá pelo final do século II. Não foi assim uma coisa tipo que todo mundo sentou e falou, vamos organizar quais livros vão entrar. Não, cada igreja, ela lia seus livros, e aí, quando eles se reuniam lá na frente, eles perceberam que eles aceitaram os mesmos livros e recusaram os mesmos livros. Nesse tempo, os evangelhos, Atos, epístolas paulinas, esses eles já estavam em todas as igrejas. Já era certo, assim, né? Antes do cânon, uma igreja lia o evangelho, outra igreja não lia. Não tinha uma unanimidade sobre o que ter como documento. E só para acrescentar, não existiam só os livros que nós temos hoje no Novo Testamento. Tinham muitos outros, né? Como existem, na verdade, muitos outros. Eles liam o Evangelho de Tomé, eles liam os apócrifos que hoje tem na Bíblia Romana, eles liam a Apocalipse de Pedro, então tinha muitos livros ali no meio e eles precisavam trazer essa validação de todos eles, né? Então, diante de tudo isso, dos ataques hereges, a igreja se viu obrigada a compilar uma lista, um grupo de livros sagrados, né? Não houve de início uma reunião ou um concílio para isso. Isso começou a acontecer lá na frente só. Mas pouco a pouco foi se formando consenso dentro da igreja. A formação do cânon ela foi bem lenta, ela demorou muito tempo, tanto que é lá no século IV que começa a ser oficial, né? Foi lento, foi gradativo, e como se percebe, o Espírito Santo foi trabalhando nisso, né? Então, a igreja ela começou a organizar o que já estava sendo usado. Na verdade, eles só constatavam que as igrejas já usavam os mesmos livros, né? Eles rejeitavam os mesmos livros e aceitavam os mesmos livros. Aí, os concílios, que foram muitos, né? Tem vários concílios que se realizava para isso, eles não escolhiam os livros, eles começavam a formar o cânon a partir daquilo que já tinha sido determinado sobre cada igreja, né? A escolha já tinha sido feita pelas igrejas. Eles só confirmaram e disseram, não, então vai ser isso aqui, ok, né? Tem um documento de cerca do ano 190, que é final do século II, que foi publicado em 1740, agora, né, há pouco tempo, e ele se chama Cânon Muratoriano, que leva esse nome por causa do descobridor do documento. Esse documento, ele é uma lista dos livros que deveriam constar no Novo Testamento. Nessa lista tá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tem Efésios, Filipenses, Colossenses, tem Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, tem Romanos, Filemão, Tito, 1 e 2 Timóteo, Judas, 1 e 2 João, Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão.
Então, no início do terceiro século, ainda rolava algumas discussões sobre alguns livros, entre eles Hebreus, Apocalipse e alguns outros, eu acho. A primeira lista completa que eles têm como documento, né, que se encontrou de documento, a primeira lista que se tem da mesma lista que nós temos do Novo Testamento que nós usamos hoje, ela aparece uma carta escrita por um bispo que se chama Atanásio, lá no ano 367. Depois aparece a mesma lista em 393 e depois a mesma lista em 397. Essa mesma lista dos livros que nós temos hoje. Então, a partir daí ficou dado como oficial esses livros, né, do Novo Testamento. Outra maneira de responder ao que estava acontecendo foi a formulação do que hoje é chamado de credo apostólico. A igreja ela precisava organizar as suas crenças. O que o cristão acredita? Qual é a base do cristianismo, né? Então, credo, ela é uma palavra que significa eu creio. Não é uma oração, é um conjunto de informações, é um resumo teológico. Então, a igreja foi elaborando o credo, que nasceu da fé dos primeiros discípulos dos apóstolos, né? E o credo, ele era um meio de se reconhecer os cristãos. Um dos principais usos do credo era no batismo. Quando a pessoa ia se batizar, eles perguntavam, crês no Pai Todo-Poderoso? Crês no Filho que foi concebido? Tarará, tarará. Então, eles falavam, a lista toda, eles faziam 3 perguntas. O resumo do credo, ele diz, o resumo não, o texto, né? Todo o credo diz, creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, esse era o credo que eles apresentavam como um documento do que é, né, o resumo da igreja cristã. E a terceira resposta a todos esses ataques foi a apostolicidade da igreja, porque o debate entre os hereges e a igreja, né, se concentrava sobre a autoridade da igreja. Tipo, quem que está certo? Quem que tem a verdade da igreja? Porque essas heresias, elas saíram de dentro da igreja e formaram outros grupos. Então, eles diziam que eles eram a verdade, né? Os hereges, eles diziam que os verdadeiros ensinos de Jesus havia sido passado por um apóstolo que era deles, de um ensino que só estava com eles. Tem uns grupos desse que dizem, inclusive, que tem segredos que ninguém pode saber. Então, eles ficavam criando essas coisas. E a igreja respondia os ataques hereges, dizendo que ela tinha a mensagem dos apóstolos, né? O que nós temos foi o que os apóstolos que vieram com Jesus nos ensinaram. Então, a igreja possuía a sucessão dos apóstolos, no caso. E aí começaram a dizer que a igreja é uma igreja apostólica e que cria na apostolicidade da igreja, ou seja, através do que os apóstolos falavam, né? Nesse tempo, a igreja ela começou a se unir, os apóstolos se tornaram importantes, e aí começou a igreja de Pedro, igreja de Paulo, igreja de não sei quem, né? E a apostolicidade da igreja foi essa liderança unificada para responder aos falsos ensinos. Então, a igreja agora ela está mais organizada, ela teve um crescimento considerável, e em meio a essa unificação, a essa organização, a igreja começa a se chamar Igreja Católica Antiga. Ela não é a Igreja Católica Romana, ela é a Igreja Católica Antiga. A palavra católica quer dizer universal. Então, é uma igreja unida, que acredita nas mesmas coisas, tem a mesma Bíblia, tem o credo, tem o cânon, e é organizada com uma liderança. Ou seja, a igreja estava respondendo aos grupos de seitas hereges, né? Que a igreja era como um todo, ela não era só em partes, ela não era parcial na sua visão, mas sim ela era universal. Surgiram nesse período também muitos nomes importantes, né? Mártires, mestres da igreja, escolas teológicas fundadas por alguns deles, né? E aí a gente tem nomes como Clemente de Alexandria, Orígenes,
Irineu de Leão, Tertuliano, Cipriano, que são de Cartago, que fala Tertuliano de Cartago, Cipriano de Cartago, e ali cada um tem a sua história para ser lida, é muito interessante. E entre os que eu percebi ali, Irineu de Leão foi o que mais manteve a essência do cristianismo puro, assim, não misturou filosofias, né, humanas. Durante esses 2 primeiros séculos da igreja, a maioria dos cristãos acreditava que o batismo anulava todos os pecados cometidos até aquele momento da sua vida. Então, pecados mais graves cometidos depois disso, eles exigiam um tratamento mais especial. Agora a igreja começa a inventar moda, né? 3 pecados em particular são tratados com severidade: imoralidade sexual, homicídio e a negação da fé. Esses eram considerados perdoáveis por Deus, mas não perdoáveis pela igreja. Se alguém cometesse um desses 3 pecados, a pessoa era excluída da comunhão da igreja e era privado da ceia. Então, começaram a aceitar pecadores arrependidos lá pelo ano 217 a 222, mais ou menos. Isso como uma questão política eclesiástica mesmo, sabe? Tipo, um bispo queria ser mais bonzinho que o outro, então passou a aceitar os pecadores arrependidos. Não era porque eles tinham uma decisão, sabe? É porque eles queriam, de repente, sei lá, encher a igreja ou ter mais pessoas defendendo a visão deles, enfim, né? O nome desse bispo é Calixto, de Roma. Então, durante o século II, a igreja ela viveu uma relativa paz, ela cresceu, ela se organizou como igreja universal, ela começou a organizar o cânon, ela criou o credo, enfim, teve bastante coisa ali, né? Mas no século III, a igreja ela começa a viver as 2 piores perseguições de todas. São 2 imperadores. Esses são as piores perseguições. Décio, que teve no poder de 249 a 251, e aí Décio ele estava determinado a não aceitar nada por parte dos cristãos, né? Ele viu os cristãos como inimigos, e aí Décio ordenou que todos os cristãos do império inteiro, não somente Roma, mas todo o Império Romano, que eles fizessem um sacrifício aos deuses romanos, e aqueles que faziam recebiam um certificado como prova de que tinham obedecido. Eles podiam andar na rua com aquele certificado, obviamente, porque não eram mais cristãos, né? Então, aqueles que se recusavam eram mortos. Aí, alguns conseguiam falsos certificados com os oficiais romanos. Já começou aí agora uma máfia de certificado. E aí, no sentido de salvar a própria vida, muitos cristãos cederam à ordem. Por outro lado, muitos cristãos foram presos e executados para não negar a fé, né? Os que eram mortos, eles eram chamados de mártires, que significa testemunha. Claro que Décio não queria criar heróis. Então, o que ele queria mesmo era desacreditar o cristianismo, destruir o cristianismo. Só que ele começou a levantar heróis da fé, né? Então, ele passa a evitar a execução e ele começa com uma combinação de todos os tipos de promessas, ameaças e torturas sobre os cristãos. O objetivo agora era torturar até a pessoa não aguentar mais, assim, a ponto de enfraquecer e negar a Cristo, declarando César é Senhor. E César aqui é um título, tá? De imperador. Todos os imperadores se chamavam César Augusto. Tudo isso gerou uma nova distinção na igreja. Porque agora, além dos mártires, que eram os que morriam, agora a igreja tinha os confessores, que eram aqueles que passavam pela perseguição com a tortura, sem negar a Cristo, e tinha os desviados, que eram chamados de desviados ou traidores ou caídos, que eram aqueles que acabavam cedendo e obedecendo às exigências romanas. Então, a partir daí, a igreja precisou agora avaliar essa readmissão na igreja, porque muitos cristãos eram culpados de traição, eram chamados de caídos, né? Chegando a um número aproximado de 3/4 de uma congregação.
Eu achei muito, muito esse volume, né? Muitas pessoas negaram. Então, isso é um termômetro para a nossa fé hoje. Se hoje acontecesse uma proibição para você ter que negar a Cristo ou ser torturado, se tem 2 bilhões de cristãos, então sobraria 500 milhões. Os outros seriam todos negados a fé. Um número bem grande, né? De 4 partes, 3 teria negado a sua fé. O problema agora na igreja é que eles nem todos tinham caído de igual modo, né? Cada um caiu com mais tortura, menos tortura. Então, aí eles tinham uma preocupação de restaurar esses caídos e os que pecavam depois do batismo, e aí surgiu o sistema penitencial. A igreja começa com o sistema de penitência, que somente depois de um período, né, variados períodos de sofrimento pelo pecado, que é a penitência, aí os pecadores eram autorizados a participar da ceia e, consequentemente, voltar à congregação. Hoje em dia chamam de banco, né? E é nesse contexto também que, na reverência e admiração pelos mártires, pelos confessores, que deles viram heróis, né? O nome deles era cuidadosamente preservado nas igrejas, nos registros da igreja, e eles comemoravam o aniversário dessas pessoas, aniversário de vida eterna, né, da morte deles, no caso. Eles, todos os anos, eles celebravam nos túmulos, eles começavam sei lá, celebrar, ir lá no cemitério, nos túmulos, e celebrar a morte ou o heroísmo dessas pessoas, e começa a surgir aqui os santos. Agora tem os santos da igreja. Depois de Décio, surge Diocleciano, lá pelo ano de 284 a 305, e essa perseguição, ela também aconteceu em todo o império, toda a região, né? Aconteceu essa perseguição, e ela é considerada a pior, a mais cruel, a mais sangrenta perseguição de todas. Diocleciano, ele era de carreira militar, então ele se manteve muitos anos focado nisso, em conquistas, territórios, em atacar, defender, essas coisas todas de militares. E aí ele organizou o império em uma tetrarquia, ou seja, ele dividiu em 4 partes e nomeou homens para ficar no poder junto com ele, os governadores, né? E aí Diocleciano até então, ele não está preocupado com os cristãos, não está nem aí, estava tudo meio tranquilo. Igrejas surgiram nessas principais cidades do império ali, inclusive a esposa dele se converteu ao cristianismo, a filha dele se tornou cristã também, mas aí começou no exército, né, se os cristãos deveriam ou não participar das legiões, se deveriam ir para o exército junto, porque afinal de contas eles eram cidadãos romanos, então eles achavam que eles deveriam ir, só que os soldados cristãos, eles se recusaram a participar de um sacrifício, porque eles tinham que fazer um monte de sacrifício para os deuses todos, para vencer guerra, para ir, né, ir para a batalha, enfim. E aí os cristãos, eles se recusaram e foram mortos. Partindo daí, o imperador, ele mandou que seu exército exterminasse os cristãos. Eles deveriam negar a sua fé, oferecer sacrifício aos deuses, e inclusive a sua esposa e a sua filha cederam, né, sacrificaram lá, fizeram o sacrifício aos deuses. Mas o livro conta que ele tinha um mordomo que se chama Doroteu, e entre ele e vários outros cristãos do próprio palácio foram martirizados, não cederam. Mas aí começou uma grande perseguição, onde Diocleciano determinou, através de um novo edito, ele lança um novo edito, e ali ele diz que todos os cristãos deveriam ser perseguidos, as igrejas deveriam ser destruídas, os cultos proibidos e as escrituras deveriam ser queimadas. Os crentes, eles deveriam ser privados de dignidade e de direito civil. Então, bispos e líderes da igreja, eles eram presos em massa, encarcerados, torturados e muitos, muitos, muitos mortos. Então, eles saem à caça mesmo dos cristãos, eles confiscam propriedades, eles destroem templos, eles condenam pessoas à morte, e ele, sabendo do poder da palavra, né, ele quer os manuscritos cristãos para serem queimados, para serem destruídos, e assim ele tenta cortar o mal pela raiz, porque a gente sabe, e ele sabia, que
a vida cristã, ela é o evangelho, ela é a palavra, então ele tenta queimar e destruir todo e qualquer indício do cristianismo, né? E pessoas eram deliberadamente mortas. Foi a pior perseguição de todas, o pior momento da igreja desde o seu início. Galério era um dos governantes dele, e, segundo os livros, foi o que convenceu Diocleciano a começar tudo isso. Esse Galério, ele estava decidido a levar adiante o propósito de exterminar completamente o cristianismo. Então, ele foi o incitador original do massacre. Um dos autores dos livros descreve que os próprios pagãos estavam enojados diante de tanto derramamento de sangue. E olha que eles derramam sangue nos sacrifícios. Foram muitas torturas, muitas prisões, muitas mortes, muitas amputações, mas muitos conseguiram fugir para territórios persas, levando consigo as escrituras sagradas. Glória a Deus por esse povo que se sacrificou, que se torturou, que fugiu, para que hoje a gente tivesse as nossas escrituras, a nossa fé ainda de pé, né? Galério, ele tinha sido uma das figuras de destaque nas perseguições. Ele admitiu mais para frente que a política de tentar erradicar o cristianismo falhou. Ele não conseguiu, ele admitiu que não conseguiu. E aí, por volta do ano 311, Galério, já no leito de morte, ele assina um edito que se chama Edito de Tolerância. E ele diz assim: entre todas as leis que promulgamos para o bem do Estado, tentamos restaurar as antigas leis e a disciplina tradicional dos romanos. Em particular, procuramos que os cristãos que abandonaram a religião de seus antepassados voltem à verdade. Ele está dizendo, você que se desviou, volta para o cristianismo. Porque tal teimosia e loucura possuíam aqueles que nem sequer seguiam seus costumes primitivos, mas fizeram suas próprias leis e se reuniram em grupos distintos. Depois da publicação do nosso edito, ordenando que todos voltassem aos costumes antigos, muitos obedeceram por temor ao perigo, e tivemos que castigar os outros. Mas há muitos que ainda persistem em suas opiniões. Percebemos que não adoraram nem servem os deuses, nem tampouco o seu próprio Deus. Portanto, movidos por nossa misericórdia, a ser benévolos com todos, cremos justo estender também a eles nosso perdão e permitir-lhes que voltem a ser cristãos e que voltem a se reunir em suas assembleias, contanto que não atentem contra a ordem pública. Em troca dessa tolerância nossa, os cristãos terão a obrigação de rogar ao seu Deus pelo nosso bem-estar. Gente, é um absurdo isso. Pelo bem público e por eles mesmos, a fim de que a república desfrute de prosperidade e eles possam viver tranquilos. Vários conflitos políticos começaram a acontecer nesse período e Constantino, que era o filho de um dos 4 governadores, né? Ele assumiu o poder de uma região do Império Romano e ele planejou invadir Roma. Segundo o historiador cristão que conheceu Constantino, que é Eusébio de Cesareia, antes da batalha por Roma, Constantino teve uma experiência com Deus. O texto conta que Constantino teve uma visão que apareceu nas nuvens uma cruz e junto tinha as palavras escritas no céu: com este sinal vencerás. Deixa eu mostrar. Esse símbolo é tipo uma cruz, né, que é formada por 2 letras, é X e P, e são as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. É esse símbolo aqui, ó. Não sei se fica no lado certo ou fica virado. Fica certo, né? Então, esse é o símbolo que ele vê no céu, e aí ele uma visão de Deus, do Deus cristão, né? Porque ele não era até então. E aí esse sinal, se ele usasse esse sinal, ele venceria. Então Constantino fez com que todo o seu exército desenhasse esse símbolo, aquele sinal ali de cruz no escudo, e no dia 28 de outubro de 312, ele tomou Roma e venceu a batalha. E ao obter a vitória, Constantino ele considerou esse sucesso, né, uma prova do poder de Cristo e da superioridade do cristianismo.
Então, ele reconheceu que aquilo fosse de Deus, né? Depois disso, Constantino ele se tornou benevolente, ele favoreceu o cristianismo abertamente, inclusive ele se tornou um cristão. Inclusive a mãe dele também já era cristã. O pai adorava o sol, não sei o quê, e a mãe era cristã. No ano 313, depois que ele tomou o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão. Então, agora Constantino dá liberdade para todos os cristãos, eles não seriam mais perseguidos, eles devolveriam as igrejas, os cemitérios para os cristãos, né? Eles teriam que restituir as perdas, as propriedades confiscadas, e ele também aboliu a execução por crucificação. Então, a partir de agora, a igreja poderia viver uma relativa paz, né? Com Constantino, a igreja ela se tornou livre. Os cristãos estão livres, eles poderiam ir e vir com a sua fé, né? Inclusive, tem um texto que diz que os romanos, eles abandonavam crianças quando, assim, para a morte, eles largavam os bebês, né? Principalmente se fossem meninas. E porque elas eram menos desejadas do que os meninos, né? Então, eles abandonavam pela rua, sei lá, para morrer. E aí os cristãos, eles resgatavam essas crianças, mas os romanos, eles desprezavam essa atitude. Eles achavam que isso era errado, porque eles, né, cheio de seita, cheio de sacrifício, sei lá o que eles faziam. Então, eles tinham criado uma lei para penalizar quem resgatasse as crianças. E aí, quando Constantino assumiu, ele determinou que as crianças abandonadas, elas ficariam na posse de quem as encontrasse, e isso favoreceu, inclusive, também, né, os cristãos, que era o desejo deles de resgatar, entendendo, né, os princípios do Pai. Então, agora, de uma igreja perseguida durante 300 anos, ela se torna agora, então, uma igreja imperial. Lá no ano 324, Constantino ele se torna imperador por todo o Império Romano, e aí ele se achava no direito de estabelecer as normas. Ele queria trazer ordem e ele se nomeava bispo dos bispos. Então, ele quer mandar em tudo lá. Constantino, ele foi, na verdade, educado para ser imperador. Então, ele foi educado para governar, para ser o melhor, né? E fica difícil tornar alguém como ele, que é egocêntrico, que é soberbo, que só pensa no poder e na pompa, fazer dele agora um servo, que é um dos fundamentos da igreja. Então, começaram a aparecer grandes mudanças na igreja. A principal, é claro, o cristianismo não é mais perseguido, né? Agora os cristãos são livres. Mas Constantino, segundo Eusébio, ele vai baixando aos poucos os decretos que beneficiam a igreja em várias esferas, tanto do ponto de vista material, quanto da autoridade que a igreja passa a ter também no meio social. A igreja começa a ter aí um poder político, né? Então, aqueles que estavam sendo perseguidos, vistos como pessoas ruins, agora o imperador se converte, se torna íntimo dos cristãos e são levantados em autoridades. E aí a igreja começou a se relacionar com Constantino com bons olhos, né? Agora as pessoas começam a estudar mais sobre o cristianismo, construir uma teologia favorável ao Império Romano, e aí eles viam Constantino como um homem de Deus. Imagina, depois daquele período sangrento, aparece um homem que começa a favorecer, né? E aí vem a dúvida, né? Inclusive, nos livros fala muito sobre isso. Será que ele se converteu de verdade ou foi uma estratégia política? Né? Não se sabe, na verdade, né? Na verdade, só Cristo para saber. Vários historiadores, eles realmente dizem que ele era sincero na sua fé, ele amava o cristianismo, ele criou os filhos no cristianismo, mas talvez ele não conhecesse tanto. Eu penso que ninguém, não apareceu ninguém para discipular ele, por ele ser imperador, sabe? Ele nunca se envolveu realmente, ele continuou com alguns rituais pagãos, ele continuou fazendo sacrifício, adorando os deuses pagãos lá deles, mas ninguém tinha coragem de falar, porque Constantino, imagina, o imperador, quem que vai contrariar o homem, né? Então, Constantino, ele foi, inclusive, batizado só no final da vida dele, lá no leito de morte, praticamente, foi que ele se batizou. Durante todo o período, ele passou, assim, misturadinho. E ninguém falou, ei, você está fazendo errado, porque todo mundo tinha medo de morrer, né?
Mas para Paulo tiveram que falar, né? Para Paulo tiveram que falar. Com medo, mas falar. O próprio Constantino, ele se envolveu em construções dos templos, né? A primeira versão da Basílica de São Pedro foi ele que programou a construção, não é essa que está lá, né? A gente sabe que aquela ali é da Reforma, né? A primeira é a que ele fez lá, então. E aí ele também constrói uma catedral, né? Só que o que acontece? Quais são os modelos que ele tem de referência? Modelos romanos, modelos pomposos, vistosos, né? Com a finalidade, inclusive, de receber a alta sociedade de Roma. Então, as igrejas, elas passam a ser aquelas lá tudo ricas, cheias de ouro e tarará. Então, logo, Constantino se tornou dono de tudo. Ele muda, inclusive, a capital do império, que era Roma, ele não achava mais Roma estratégico, e ele leva lá para a região da Turquia, a capital, né? Uma cidade chamada Bizâncio, e aí em 330 ele funda a cidade, a capital, e ele muda o nome para Constantinopla. Constantino muda a capital para o nome de Constantinopla, né? E somente em 1930, agora que os turcos mudaram o nome dessa cidade para Istambul. Então, ali ficava Constantinopla, né? Ali a igreja teve muitos impactos com essa mudança, com a inserção de Constantino no poder, né? Os cultos, eles eram perseguidos, eles se reuniam nas casas, em pequenos grupos, era uma coisa mais íntima, muitas vezes em cavernas, em catacumbas, inclusive, eles tiveram muito tempo, né, por baixo das terras, e aí agora as vantagens para a igreja, elas eram reais, mas elas também tinham preço, né, porque Constantino, ele governava os bispos, inclusive, da mesma maneira que ele agia com funcionários, ele exigia a obediência dos bispos. Então, os bispos, eles não tinham, a ordem sempre era dele, deveria estar sempre acima de qualquer questão eclesiástica. Então, não importava qual era a regra da igreja, a doutrina da igreja, se ele quisesse alguma coisa, tinha que ser daquele jeito, né? Além disso, antes da conversão de Constantino, a igreja ela era formada por cristãos convictos, dispostos a assumir riscos, a morrer pela fé. Só que agora ela atraía uma multidão de ambiciosos, de pessoas interessadas na política e desinteressada na fé. Elas estavam dentro das igrejas por interesses pessoais, interesses políticos, né? Inclusive com raízes de paganismo. Elas não deixavam de ser pagã, mas estavam inseridas no meio, né? E aqui começou a entrar superstições pagãs, o uso impróprio da religião para fins políticos. Por isso a gente precisa ter um equilíbrio, né? Uma linha muito tênue entre a fé e a política, né? Aqui a gente já começa a ver isso. Agora os cristãos eles possuem templos, basílicas, grandes construções, uma igreja que o imperador vai participar não pode ser singela, não pode ser pequena, né? Tem que ser similar aos cultos pagãos. Então, eles começam a copiar o culto pagão para formar as igrejas e os cultos cristãos. Então, inicia na igreja o incenso, símbolos que não pertencem ao cristianismo, biblicamente, começa a ser colocado agora, incorporado ao culto cristão, né? Outra mudança é que a igreja ela sempre foi de pobres, pessoas humildes, né? Agora a igreja se encheu de gente rica, de gente poderosa, as elites elas começam a fazer parte disso, as riquezas começam a ser vistas como bênção divina, as pessoas começam a ter bons olhos para isso, né? As liturgias são transformadas da igreja, os ministros começam a usar vestimentas pomposas, aquela chique, aquelas coisas que a gente vê até os dias atuais, né? Aquelas coisas assim. Então, houve uma grande transformação na igreja de Cristo nesse período, né? O bispo, ele agora não trata só de questões espirituais, mas ele tem poder de decisão perante o mundo civil. Então, eles têm poder agora de decidir sobre as leis. Os poderosos, eles começam a se envolver com a igreja para ter essas autoridades. Então, eles querem se filtrar para ter essas autoridades que os bispos também têm, né? E aos poucos a igreja ela vai tendo cada vez mais uma relação estreita com o imperador, cada vez mais se aproxima do imperador e das suas vontades e das suas misturas de crença lá, e a igreja vai se levando para essa onda aí.
Então, a igreja ela começa a imitar alguns costumes do império, não só no culto, mas na estrutura, na hierarquia, e parece que alguns princípios foram esquecidos ali. Os primeiros sucessores de Constantino mostraram-se mais tolerantes, mais intolerantes do que ele. Ele era mais tolerante com relação à conversão do cristianismo. Mas os primeiros imperadores cristãos, eles procuraram acelerar mais essa conversão. Quanto mais número, mais interesse político, né? Então, as ofertas, para amarrar um pouco tudo isso, as ofertas, os sacrifícios que eram dados lá no templo pagão, elas eram por ordem transferida para o tesouro da igreja. Elas tinham que ser transferidas todas para a igreja. Eram considerados agora ofensivos e punidos por lei, os templos e os cultos pagãos, né? Eles decretaram pena de morte a todos os adoradores de ídolos e o confisco de suas propriedades. Então, agora virou. Agora é o cristianismo que cobra e mata e persegue os outros. Agora, templos pagãos eram transformados em igrejas, usados para o cristianismo. Um decreto proibia que se falasse ou escrevesse sobre... não poderia falar ou escrever contra a religião, contra o cristianismo. Agora tinha uma lei que era proibido. Todos os livros que eram contrários, né, agora eles tinham que ser queimados. Agora não é mais os escritos cristãos, agora todos os outros escritos tinham que ser queimados. Agora eles transformaram a crença no cristianismo em ordem imperial. Então a gente vai ficar por aqui hoje. No próximo encontro a gente vai continuar. Amém?